Tudo bem, pessoal? Nessa chamada do autor, relacionada à obra Administração Financeira e Orçamentária 3D, da editora Juspódio, vamos falar um pouco sobre o princípio do equilíbrio e a regra de ouro. Primeiro vamos falar sobre o princípio do equilíbrio lato sensu. O que é que diz o princípio do equilíbrio? As minhas despesas, que aqui no caso dão R$1 milhão, não podem superar as minhas receitas, que também equivalem a R$1 milhão. Então a gente está somando tudo aqui, vai dar R$1 milhão, somando todas as minhas despesas dá R$1 milhão. Então o que é que acontece? As minhas despesas não podem ser superiores às minhas receitas. Pode ser igual, pode até ser menor. Normalmente vai ser igual. Só que o que acontece? Dentro do princípio do equilíbrio, que essa é a visão lato mundial, no caso do Brasil, você tem a regra de ouro. O que é que diz a regra de ouro? Que as operações de crédito, que é um dos tipos de receita de capital, não podem ser superiores, ou seja, não pode ser, tem que ser menor ou igual, não pode ser maior do que as despesas de capital. Primeira coisa que eu tenho para te dizer. Aqui você vai ter o seguinte, você vai ter obras, equipamentos e amortização da dívida. Então, nesse caso aqui, você vai ter 500 mil, certo? E aqui você vai ter operação de crédito no valor de 200 mil, certo? Então, a pergunta que eu tenho para te fazer é a seguinte, 200 mil é menor ou igual do que 500 mil? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, porque 200 mil é menor do que 500 mil. Então, isso aqui é verdadeiro. Quando eu digo que essa inequação, que é o termo matemático correto para isso, quando eu digo que essa inequação é verdadeira, é porque a regra de ouro está sendo obedecida. Vamos avançar. Suponha que você vai abrir um crédito adicional, no valor de, vamos colocar aqui, mais 200 mil. Então, aqui vai aumentar 200 mil. E aqui vai aumentar 200 mil. E que esse crédito adicional é para mais obras. 200 mil. O que é que vai acontecer aqui? Você vai ver que aqui vai ficar 400 mil. E aqui vai ficar 700 mil. Isso aqui continua verdadeiro. Mas o que eu quero lhe falar é o seguinte. 200 mil para 400 mil, aumentei 200. 500 mil para 700, aumentei 200. Qual é a diferença de 500 para 200 mil? 300 mil. Qual é a diferença de 700 para 400 mil? 300 mil. Ou seja, mesmo eu contratando uma nova operação de crédito e jogando essa operação de crédito para a despesa de capital, mesmo eu fazendo isso, isso não alterou a minha diferença. A diferença que era de 300 continua de 300. Moral da história. Se eu sempre contratar uma operação de crédito, se um ente, vamos começar assim, se um ente cumpre a regra de ouro, ele cumpre a regra de ouro, e se eu contrato operações de crédito de forma indefinida, e essas operações de crédito são sempre destinadas para despesa de capital, sabe o que é que eu vou te falar agora? A regra de ouro nunca será desobedecida. Então, para eu começar a quebrar a regra de ouro, eu preciso fazer uma coisa. Eu preciso fazer uma operação de crédito para cobrir despesa corrente. Então, vamos imaginar que eu vou fazer uma operação de crédito agora de 250 mil, só que eu vou usar para pagar juros. Um exemplo. Então, o que é que vai acontecer aqui agora? Eu vou ter aqui agora 600 mil, 650 mil, desculpa. E aqui continua com 700 mil. Continua verdadeiro. A regra de ouro continua sendo obedecida, só que tem um detalhe. Só colocando aqui. Aqui eu tenho que colocar, que eu não coloquei da outra. Eu coloquei mais 250. E aqui eu vou colocar mais 200 mil, mais 250. Só voltando. Então, a regra de ouro continua sendo obedecida, porém, a diferença diminuiu. A diferença que já foi de 300, agora caiu para 50 mil, mas a regra de ouro continua sendo obedecida. Só que aí suponha que agora eu vou abrir mais um crédito adicional aqui, no valor de 100 mil, e esse 100 mil vai para pagar juros. Ou seja, agora aqui vai ficar 750 mil, menor ou igual do que 700 mil
Isso aqui vai ficar falso. O que é que acontece? Nesse caso aqui, isso aqui é falso. Se isso aqui é falso, o que é que isso acontece? A regra de ouro foi quebrada. Agora vem a última pergunta. A regra de ouro pode ser quebrada? Pode. Se na hora que eu estiver fazendo isso aqui, eu estiver abrindo um crédito suplementar ou especial e for por maioria absoluta. Então, você tem que separar duas coisas. O que é o equilíbrio lato sensu? Receita igual despesa. O que é a regra de ouro? O somatório das operações de crédito não pode superar a despesa de capital. Beleza. Mas a regra de ouro pode ser quebrada? Pode. Aqui ela foi quebrada. Mas na hora que eu vou quebrar ela, eu preciso de uma maioria absoluta do legislativo, porque para quebrar ela, eu vou quebrar ela por meio de um crédito suplementar ou especial. Ou seja, eu vou quebrar a regra de ouro durante a execução da LOA. Esse era o meu recado, essa era a nossa chamada. Até a próxima.